Olá, meus amores, boa noite. Começando mais uma live aqui. Enquanto vocês chegam, vou colocar aqui o título da nossa live. Vou fixar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que muito me preocupa, que às vezes não é levado tão a sério, que as pessoas não percebem tanto, né? Mas que é a criança de hoje, adulto de amanhã. É um assunto que me preocupa muito mesmo. Peraí, deixa eu só corrigir aqui que ficou sem o cedilha. Enquanto vocês chegam, eu vou corrigindo esse detalhe. Bem-vindos quem está chegando. Bom, como eu estava falando, deixa eu organizar aqui, acho que assim fica melhor. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muito me preocupa, que é sobre a formação dos adultos, né? A gente às vezes fala tanto da formação da criança e não reflete que a criança que a gente está formando hoje é justamente o adulto que vai construir o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e do mundo, né? Então eu resolvi trazer esse tema, que é um tema muito preocupante para mim. Inclusive, um pouquinho antes de entrar na aula aqui, estava conversando com a psicóloga da minha equipe falando sobre esse tema, de quanto isso me preocupa, porque às vezes a gente não tem noção de que educar uma criança é formar uma geração, né? Formar os novos adultos. E aí por isso eu resolvi esse tema para hoje. Bem-vindo todo mundo aí que tá chegando, Ciranda, Pégua, bem-vindo Pégua, bom te ver por aqui. Bom, então assim, hoje eu queria falar com vocês sobre essa questão, justamente porque quando a gente começa, quando a pessoa tem um filho ou quando é um sobrinho, mas às vezes nem necessariamente é um filho, pode ser a pessoa como professor, a gente se esquece do poder que é do adulto em formar essa criança, esse adolescente, e que ele vai estar formando ali para o futuro, né? Formando um adulto. E assim, eu queria começar com uma frase, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas que é muito discutida, que é: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Por que eu começo com essa frase? A gente às vezes reclama tanto da violência dos adultos, de roubos, sequestros, vários problemas que os adultos vão fazendo, se envolvem em drogas. Eu sei que tem coisas que fogem ao nosso controle, mas se a gente formar bem essas crianças, a gente vai conseguir formar caráter bons e princípios bons, e esses princípios as pessoas não vão querer quebrar, tá? Então por isso é tão poderosa essa frase: educai as crianças para não precisar punir os adultos. Quando a gente forma as pessoas com valores. Boa noite, Maísa, boa noite, Elton, boa noite a todo mundo que está chegando. Então, quando a gente pensa em formar pessoas com base em formar um bom caráter, em ter valores, em ter princípios, a gente com certeza vai formar adultos melhores. Gente, quem puder me ajuda a compartilhar essa live. Clica aí no coraçãozinho para dar um apoio ao meu trabalho, tá? Esse tema é um tema que eu julgo muito importante. Quem não puder assistir hoje vai poder assistir a gravação, que eu vou liberar tanto aqui no IGTV, como também no canal do YouTube. Mas vocês também, se quiserem, podem tirar dúvida, fazer perguntas aqui, tá? Aqui abaixo. E se puder, ajuda aí clicando no coração e também compartilhando, chamando mais gente para assistir aqui, tá bom? Então assim, a primeira reflexão que eu queria era justamente trazer, era isso, que a frase inicial é essa questão de educar as crianças para não precisar punir os adultos. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente negligencia, né, a educação da criança, porque pensa: ah, não, quando ela estiver mais velha eu converso sobre isso, quando ela estiver adolescente eu converso sobre isso. E o que é que eu tenho visto muito, principalmente por hoje trabalhar bastante com adolescente,
Eu tenho visto que às vezes, não por maldade ou por desleixo, não, às vezes por falta de conhecimento mesmo, e aqui eu não tô para julgar as mães, sim para orientar as mães. O que eu vejo é que às vezes as mães não educam desde novinhas crianças, e aí quando chega na adolescência se vê perdido. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu filho não me ouve, meu filho não me obedece, meu filho faz o que quer, tá rebelde, já tem mesmo a rebeldia da adolescência, que é típica, tá? Faz parte do desenvolvimento, é a época de questionar a vida, de se questionar. Isso faz parte do desenvolvimento, essa não é a questão. Mas você vai ter uma adolescência muito mais tranquila se você tiver uma relação já construída e uma educação já construída desde a infância. E aí, o que eu vejo é que às vezes na infância mima muito, denga muito, dá muito carinho, e relembrando aqui, né, reforçando que eu não tô dizendo para não dar carinho, pelo contrário, o carinho, o amor, a relação amorosa é muito importante para o desenvolvimento da criança, só que às vezes as mães exageram, né, e aí coloca um carinho demais. Bem-vindo, Rodrigo, bom te ver por aqui. Então, às vezes as crianças são muito dengadas, muito... Dengo acho que é muito baiano, né? Se tiver gente de fora aí vai estranhar. Não sei se o Rodrigo, por exemplo, reconhece o dengo, né? Mas assim, mima demais as crianças quando estão pequenas, e é por excesso de amor, tá? E excesso de amor também às vezes faz mais mal, né? Tudo em excesso faz mal. E aí, no caso, vai lá, quando tá pequeno, mima, faz as vontades. Ah, não tem problema, é criança, deixa fazer, deixa isso, deixa aquilo. E aí vai crescendo, e aí chega um ponto que você perde o controle. E o adulto lá na frente é que vai... a sociedade é que vai sofrer com o adulto que a gente está formando. Obrigada, Mai, pelo seu carinho. Muito bom ter uma ex-aluna que eu gosto tanto, e adolescente, muito importante, vivendo essa fase que não é tão fácil, né? A gente fala assim da ótica do educador, mas da ótica do adolescente também não é uma fase fácil. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter pré-estabelecida, a gente tem que entender. A criança, ela nasce sem saber direito o que é certo e o que é errado. A criança, quando pega uma coisa e bota na boca, por exemplo, ela pega lá uma caneta e bota na boca, ela não sabe se aquilo ali é certo ou errado. Quem é que vai dizer à criança, naquela fase, né, novinha ainda, descobrindo o mundo, o que é que pode ou não pode fazer? É o adulto. E esse adulto aí pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, a tia, a avó, o professor da creche, mas alguém tem que orientar essa criança. Se as pessoas não orientam aquela criança sobre o que é certo e o que é errado, a criança vai continuar fazendo a coisa errada porque ninguém disse a ela que era errado. E aí você vai construindo todo um conceito de coisa errada da criança. Nos mínimos detalhes, seja no exemplo que eu falei de botar uma caneta na boca, seja de dar um tapa na cara da mãe e as pessoas darem risada e achar bonitinho. A gente tem que explicar e mostrar para a criança, principalmente para aquela criança bem novinha, né, de meses, de 1 ano, de 2 anos, o que é certo e o que é errado, que ela não nasce sabendo, gente. É uma coisa que eu fico besta e ver que às vezes a pessoa pensa, ah não, mas ela tinha que me respeitar. Como assim? Ela não sabia que não podia fazer aquilo. E a forma da criança aprender é testando limites. Só que o que é que acontece? A criança está testando limites e os pais estão deixando ela fazer o que quer, justamente porque acha que está muito nova para educar. Não, depois eu explico, sabe? Obrigada, Mai, obrigada pelo carinho. Então, assim, muitas vezes os pais negligenciam, não por maldade, como eu digo, né? Não tô aqui para julgar, geralmente por falta de conhecimento mesmo. Muitas questões da criança porque acha, não, tá muito nova, ou então de um extremo ao outro, né? Ou porque acha que tá muito nova e não precisa educar, ou que acha que ela tinha que me respeitar porque eu sou a mãe, porque eu sou o pai, porque eu sou o tio, porque eu sou mais velho. A gente tem que ensinar a criança a respeitar. Então, como ela nasce sem saber o que é certo e o que é errado, ela precisa que alguém ensine. E a criança aprende como? Testando limites. E como ela aprende testando limites, toda vez que ela testar um limite, fizer algo que não é certo, aí você tem que chegar e explicar
para ela da melhor forma possível, da forma mais compreensível possível, porque às vezes a gente não quer explicar porque acha que a criança não vai entender. Talvez não entenda se você vier com a linguagem acadêmica de uma forma muito difícil para explicar para aquela criança. Mas se você explicar com a linguagem adequada para aquela criança, se você disser não, não pode, tá errado, você já tá dando o limite que ela precisa para aprender. Porque se ela testa limite para aprender e você não dá aquele limite, ela fez uma coisa errada aqui. Aí você não dá o limite pra dizer que ela tá errado. Ela vai continuar fazendo, ela vai seguir em frente, nada barrou ela, sabe? Bem-vinda, Mili! Vão te ver por aqui. Então, tem que ter essa atenção de que as coisas vão acontecendo e a gente vai direcionando essa criança. Se ninguém direciona, ela não vai saber o caminho certo. E por isso que eu prezo tanto pela educação desde a primeira infância, desde meses. Ah, mas é muito nova. Meses a criança já aprende, gente. E como aprende? Se você olhar os mínimos detalhes, que ela começa a imitar o som que você fala, começa a sorrir, começa a te olhar, isso já é aprendizagem. A aprendizagem é nos mínimos detalhes. Bem-vinda a todo mundo que está chegando aí. Obrigada pela presença. E aí, se a gente não mostra para ela o que ela pode, o que ela não pode, o que é certo, o que é errado desde a primeira infância, a gente vai cada vez mais perdendo a força dessa educação quando eles vão ficando mais velhos. Por isso que eu ouço tanto de mães de adolescentes dizendo: eu não sei mais o que é que eu faço, ele não me obedece, ela não me obedece, ela não me escuta. Se essa relação não for construída antes, vai ser muito difícil. Eu acho muito bonito também as meninas aí, meninos quando estão na adolescência, que tem pai e mãe como confidente, né? Como amigos mesmo. Tem aqui alguns exemplos, não vou citar nome, tenho alunos meus também que são assim. Mas por quê? Porque essa relação foi construída desde sempre, onde a mãe estava o tempo todo dizendo que era amiga, mas também botando limite, porque é necessário. Então essa relação não pode ser só dengar, dar o melhor, porque eu quero dar o melhor pro meu filho. Dar o melhor pro seu filho é educar de verdade, não é dar só bens materiais, não é fazer o que ele quer. A criança, para crescer e desenvolver de forma saudável, ela precisa do limite, ela precisa das regras, ela precisa da rotina. E isso tem me preocupado muito, cada vez mais, porque o que eu vejo são crianças e adolescentes sem regras, sem limite, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Como eu disse, retomando, eles nascem sem saber essa questão, mas a gente tem que ensinar. E se a gente, por querer dar o melhor, ou porque a gente... Por isso que eu tô dizendo o tempo todo que eu não estou aqui julgando as mães que fazem isso. Eu estou dizendo que às vezes é por muito amor, é por um excesso de zelo, é por querer dar o melhor ou dar o que não teve. Isso acontece muito, né? Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Mas aí esquece do essencial, que é a educação de base. Então tomem cuidado com isso, porque, como eu disse no início da live, educai as crianças para não precisar punir o adulto. E assim, continuando, como a criança, ela não nasce assim, lógico, personalidade aí é uma coisa mais profunda, tem aí a questão de genética e tal, mas ela não nasce sendo má, ela não nasce sendo preconceituosa, ela não nasce sendo cruel, ela não nasce com essas características que depois a gente vai falando: ah, essa menina é rebelde, essa menina é cruel, ela é preconceituosa, esse menino trata mal todo mundo. Ele aprendeu de alguma forma aquilo. E aí, às vezes, quando a gente vê uma criança, por exemplo, uma criança branca com uma negra brincando normalmente, não tem o preconceito. Agora, se tiver alguém em casa que tem algum pé atrás ali com a etnia do outro, aí a criança já vai manifestar. A mesma coisa: ah, esse menino bate em todo mundo. Em algum lugar ele aprendeu a bater. E aí pode ser porque o irmão bate nele, porque a mãe bate nele, independente. Ah, ele só faz grosseria, ah, ele só xinga. A criança aprende com alguém. Do mesmo jeito que ela aprende a coisa certa, ela também aprende a coisa errada. Mas se a gente não ensina nada, ela vai aprender o que está vendo no meio. Porque se ela vê uma atitude errada de alguém, por exemplo, um coleguinha xingando o outro, e algum adulto da relação que está ali não chama atenção, não reclama, a criança aprende naturalmente por imitação. Ninguém diz que está errado, ela está vendo o coleguinha fazer, o primo, o irmão, alguém, ela vai simplesmente imitar.
Tem uma situação aqui, né? Como eu disse, eu não vou citar nomes, mas só para dar um exemplo, que eu passei quando eu era adolescente. Quando era adolescente, assim, desde novinha, eu sempre quis ser professora, sempre gostei de cuidar de criança, de estar perto de crianças. E assim, bem-vindo. Não, temos 2 Joãos agora na sala, bem-vindo a todos que estão chegando. E aí, assim, quando eu era adolescente, eu lembro que eu ficava muito com uma criança, né? Que a mãe trabalhava o dia todo e tal, mas essa criança era assim, a gente morava todo mundo perto e tal, e ele era sobrinho de uma amiga minha. E como ele era sobrinho de uma amiga minha amiga cuidava, a gente estava as 2 adolescentes, eu ficava muito com esse menino era grudado em mim. E aí eu lembro que ele começou a xingar, né? E ele ainda não falava as palavras direito e tal. Então o xingamento vinha meio que pela metade, né? Não vou citar aqui o xingamento que não vinha ao caso. Só que eu sabia que a mãe dele era contra o xingamento, mas a mãe dele nunca via ele xingando, né? Porque a mãe trabalhava o dia todo e o menino ficava com a tia, né? Boa noite, João! Os 2 João, né? Obrigada pelo linda João Vitor. E boa noite, João. Os 2 João falando ao mesmo tempo. Obrigada, meus amores. Gente, me ajuda aí a divulgar, apertar o coraçãozinho para me ajudar também na divulgação, para esse conteúdo chegar a mais gente. Mas sim, voltando à história. E aí esse menino começou a xingar por influência dos primos, dos tios. E a mãe não sabia, né? A mãe trabalhava o dia todo e tal. Eu cheguei um dia e falei pra mãe, ó, fulana, você sabia que seu filho tá xingando? Ela, como? Meu filho tá xingando? Aí eu disse, infelizmente tá, ele tá imitando, né? Tá imitando, né? Eu acho que ele nem sabe o que é, mas tá imitando. E ela começou a observar. E aí quando ela viu, primeira vez que o menino xingou na frente da mãe, a mãe simplesmente deu um tapa na boca. Eu me senti super culpada, porque eu, de certa forma, tinha acabado de entregar o menino pra mãe, né? Me senti super culpada. Mas hoje, refletindo como pedagoga, o que é que eu percebo? O menino não xingou nunca mais. Foi que, na mesma hora que a mãe viu o ato errado, que ela considerava errado, que ela não queria que o filho dela xingasse, ela teve uma ação. E aí é como se você estivesse indo numa direção e a pessoa te parasse, sabe? Então o menino estava fazendo aquilo sempre, porque ninguém nunca disse que era errado. Eu não tinha autoridade para dizer que não era para ele fazer. Eu era uma criança, uma adolescente, mas me incomodava aquilo e eu resolvi falar para a mãe, porque eu sabia que a mãe também não ia gostar. E a mãe, no primeiro ato que ela viu, ela deu um tapa na boca. O menino nunca mais xingou. Porque ele teve uma reação contrária. Ele teve algo que impedisse ele, que mostrasse a ele que aquilo tá errado. Não estou de jeito nenhum incentivando que vocês saiam aí dando tapa na boca dos filhos. Não é isso. É que você de alguma forma mostre. Ela poderia simplesmente falar, filho, não quero mais que você xingue. Filho, xingar é feio. Não importa, assim, a intenção dela foi a melhor. Lógico que bater não é o melhor caminho, mas o que eu tô mostrando aqui é um exemplo de que às vezes a gente acha que a criança não aprende, mas é simplesmente porque a gente não ensina, a gente não se dá o trabalho de ensinar. E quando a gente vê uma atitude errada da criança, já que ela não sabe o que é certo e o que é errado e que ela aprende testando limites, ela precisa que alguém veja ali. Ele fez errado, a criança fez errado. Você mostre, seja através de conversa, seja através de reclamação, de castigo. Você chegue e fale, não, isso você não pode fazer, isso tá errado. Isso é feio, papai do céu castiga. Pode ser sim, você pode usar a estratégia que tiver mais a ver com sua cultura, com sua forma de educar. Mas você tem que mostrar para essa criança o que tá certo e o que tá errado. E o contrário é válido também. Quando a criança faz uma coisa boa, a gente também tem que parabenizar. Porque às vezes a gente fica muito na cultura do castigo, do reclamar e não valoriza a coisa boa. Então se a criança vai lá, entra, sei lá, numa sala e faz bom dia, gente. Um exemplo. Nem toda criança tem essa iniciativa. Elogie, parabenize. Então valorize também as coisas certas. Caiu alguma coisa de alguém, ela pegou e deu para ser uma pessoa educada, carinhosa. O que é certo, né? Para que ele continue fazendo e reclamar, mostrar que está errado tudo que ele faz de errado, para que ele saiba que tá errado. Porque eu repito isso o tempo todo, posso ser chata, mas eu não deixo de repetir.
Ninguém nasce sabendo isso. A criança precisa ser ensinada. Às vezes a gente reclama tanto, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é quando as pessoas falam bem assim, essa criança é mal educada. Aí eu paro e falo, você já parou para pensar o significado do mal educada? O problema não tá na criança, tá em quem educou mal, sabe? Às vezes é doloroso a gente falar isso. Eu como professora, vocês como pais, como mães, como tios, é doloroso admitir isso, mas se a criança é mal educada, ela não nasceu mal educada. É reflexo de uma educação mal direcionada. E como eu já disse, pode ser por negligência, pode ser por não saber o que fazer, mas também pode ser por excesso de amor. Porque aí é tanto amor que quer deixar a criança fazer tudo o que quer e acaba estragando. Então vamos pensar nisso, tá? Principalmente porque, como eu disse desde o início da live, minha preocupação é com essa nova geração. Eu tô vendo muita gente sendo criada muito solta e isso é um problema. A gente saiu do extremamente rigoroso para o extremamente solto. Isso é muito perigoso. E aí eu volto para essa questão, né? Sigo para essa questão de personalidade. Muita gente, eu ouço muito isso. Mas esse menino tem uma personalidade assim, ele é assim, já nasceu assim. Gente, cuidado. E aí eu tenho que aflorar o meu lado psicopedagoga. A personalidade tem sim questão genética. E não esqueça que quando a gente fala de genética, tem aí o que puxou do pai, puxou da mãe, puxou do tio, porque às vezes a pessoa fala como se fosse uma característica só da criança e não olha para o próprio umbigo. Às vezes aquela criança tem aquele gênio, como diz, aquele gênio forte, puxou de alguém da família. Às vezes ela é mais quietinha, puxou de alguém da família, entende? Então tem sim na personalidade a questão genética, mas a questão genética já cresce, já nasce com ele, tá? Mas ela não é determinante. O que é que eu quero dizer com ela não é determinante? Não é porque ela tem uma característica que puxou do pai, puxou do avô, puxou da mãe, puxou do tio, que só aquilo vai determinar a personalidade da criança e do adolescente. Ela também é formada pelo meio. Então essa personalidade da pessoa vai ser formada também pelas pessoas que o cercam, seja as pessoas da família, da igreja, do parquinho, da escola. A personalidade da criança tem sim essa questão genética, mas a gente não pode esquecer da questão do meio social que ela vive. E o primeiro meio social que a criança vive é a família. E se a gente negligenciar isso, a gente vai ver a criança se transformando, e como a gente tem mais o costume de apontar para frente do que apontar para si, a gente vai dizer aquela criança é isso, aquela criança é aquilo, mas não vai ver aquela criança daquele jeito porque eu fiz isso ou porque eu deixei de fazer isso. Então a gente, como educadores, assumir essa responsabilidade também. Onde é que eu tô errando? Errar não é problema. E às vezes a gente enxerga o erro como problema, mas na verdade o erro é aprendizagem, se a gente refletir sobre esse erro. Agora, se a gente errar, continuar errando e dizendo sempre que o erro está no outro, a gente não aprende, nem evolui, nem ajuda em nada. Mas o erro faz parte da aprendizagem. Então, a gente como educador tem que admitir que a gente erra e tá sempre se reavaliando e analisando como é que esse erro está refletindo naquela criança, né? Te amo, João, também te amo, saudades, meu amor. Muito bom te ter aqui. Eu fico quando a mãe maltrata. Infelizmente ainda tem isso, né, Elton? Tem muitas mães que acabam estragando o desenvolvimento da criança pelo maltrato. E aí o maltrato pode ser de várias formas, tá? Às vezes eu sei que Elton deve estar falando da questão de maltratar no sentido de bater, né, pelo que eu conheço dele, mas não é só esse tipo de maltrato, né? O maltrato, de forma geral, ele fere muito, ele influencia muito o desenvolvimento da criança, seja a criança que apanha muito, né, ou que é abandonada. Esses dias eu vi uma notícia horrorosa no jornal, não lembro em que região era, mas a mãe abandonou o filho na calçada e disse: eu não te quero mais, fique aí, porque se revoltou com o pai, e aí desconta na criança que não tem nada a ver. Uma criança de 2 anos só chorava pedindo mamãe, mamãe. Isso também é maltrato. Mas também deixar em casa
sei lá, botar de castigo sem comer, às vezes fazem isso. Ah, você aprontou, então você vai ficar sem comer. Ou falar coisas, você tá com raiva, você tá chateado com o seu marido, com sua mulher, com o trabalho, seja lá o que for, e aí vai lá e desconta na criança. Isso também é maltrato. Eu já ouvi cada barbaridades que às vezes a gente fala no momento de raiva, mas que a gente depois que passa pode até pedir desculpa, a criança pode até dizer que desculpa, mas às vezes ela não esquece. E eu não digo não esquece de forma consciente, às vezes ela não esquece de forma inconsciente. Aí é um tema mais profundo, né, falando um pouco de Freud e tal. Mas por quê? Porque às vezes a criança tem trauma de alguma coisa, tem medo de alguma coisa, é algo que aconteceu lá na infância que ela nem lembra, mas que tá fazendo mal pra ela. Então os maus tratos é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente diz, não, eu não maltrato minha filha, porque tá associando só o maltrato a bater. Não é, maus tratos não é só bater. Uma palavra maldita também pode ser um intenso maltrato contra a criança. Cuidado aí com isso, tá? Então, assim, uma coisa que eu trouxe aqui, né, que a gente ouve muito, a gente deve ouvir aí de nossos pais, de nossos avós, aquele ditado, quem anda com porcos farelos come, né? Isso a gente ouve muito. Ou que a gente é produto do meio, que aí falando mais de forma mais acadêmica. Tem uma outra aqui também que é... Como é, meu Deus do céu? Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Por que esses ditados são verdade? Aí eu retomo aquela questão de que a personalidade da pessoa é formada de forma genética, mas também pelo meio. Se a personalidade de uma criança, de um adolescente, até de nós adultos, é formada pelo meio, nossos avós, quando falaram que quem anda com porcos farelos come, estava certo. Lógico que cabe à pessoa se deixar ser influenciado ou não. Mas aí você tá falando de um adulto? E mesmo um adulto tem dificuldade de controlar isso? Quer ver uma coisa? Você tá de dieta e anda com uma pessoa que todo mundo resolveu tomar um duplo sundae, que não sei o que, não sei o que. É muito mais difícil para você controlar aquilo, porque você tá no meio de um monte de pessoa que tá querendo comer aquela gordice, digamos assim, e vai ser difícil para você como adulto resistir. Agora imagine uma criança que ainda não tem personalidade formada, que ainda não tem definido direito o que é certo, o que é errado. Quando ela vê alguém fazendo algo errado, ela vai fazer também. Tá? Bem-vinda, Dona Clélia, obrigada pela sua presença, bem-vinda, Rafael também, né? Bem-vindo todos que estão chegando, muito obrigada pela presença de vocês. Então, assim, quando um avô, uma avó fala muito esse ditado, muita gente diz, isso é besteira. Não é. Quando eles falam, quem anda com porcos farelo come, está muito relacionado ao que a gente fala na psicopedagogia da formação da personalidade. A formação da personalidade vai ter, sim, a questão de genética, mas tem a questão do convívio. Quando uma criança começa a falar, você pode até ver você mesmo. A gente é adulto, a gente às vezes imita o outro sem nem perceber. Eu, por exemplo, lembro que eu passei uma vez 15 dias no Rio de Janeiro. Eu voltei com algumas gírias de carioca. Adulta, não fui criança, eu fui adulta. E a gente aprende, a gente tem interferência do meio. Quando se fala também da questão de você é a média das 5 pessoas que você anda, é justamente por isso. Mas deixando claro, tem gente que vai ser influenciado e tem gente que não vai ser. Mas aí depende da maturidade da pessoa, da personalidade genética da pessoa, se vai ser influenciada por aquilo ou não. Só que é meio que uma loteria. Você vai ter crianças que vai estar lá envolvido com pessoas que fazem coisa errada e que ela vai fazer junto, porque ela vai aprender por imitação. Mas você vai ter crianças que vão ficar, não, eu não gosto muito disso, não vou fazer não quero. É uma loteria. E se não tiver um adulto para orientar e para ficar atento a isso, vai ser muito complicado. Até tava conversando com minha sogra esses dias, né, Ana Clélia, com relação a isso, de que quando a pessoa tem uma personalidade já meio certinha e tal, formada, um caráter de um jeito, é mais difícil ser influenciado. Aí às vezes outras pessoas falam, mas cuidado, não deixa sua filha, não deixa sua neta andar com tal pessoa, justamente pela precaução do medo da influência do coleguinha
nele. Só que vai ter crianças que não vai nem se abalar com isso. Principalmente adolescentes. Mais fácil adolescentes não se abalar do que criança. Mas a criança, ela é muito mais vulnerável. Quanto mais nova, mais vulnerável ao meio em que vive. E quanto mais nova sofrer qualquer tipo de trauma, mais difícil superar até a fase adulta. Tá? Quando o Elton falou aí, por exemplo, de maus tratos, quanto mais nova a criança sofrer maus tratos, ela pode nem lembrar, mas é mais difícil dela superar. Aí, por isso que eu falo do cuidado e da atenção de que às vezes a gente pensa que a criança, por ser nova, não aprende. Ali é onde fica mais guardadinho. Ela pode não ter a memória consciente, mas o inconsciente está ali trabalhando firme. Oi, dona Clélia, João mandando boa noite aí pra senhora. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Então, assim, tudo que a gente sofre na infância, tudo que acontece, não vou nem dizer sofre, tudo que acontece na infância, ela vai refletir na sua vida toda. Quer você queira, quer não queira, ela vai refletir na sua vida toda. Se você tem uma pessoa que você admira muito, aí pode ser o pai, pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser a mãe, você vai guardar aquilo para a vida toda como um exemplo, por exemplo, né? Você pode pegar uma pessoa para ser um exemplo de vida. Eu quero ser igual àquela pessoa. Ah, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ter a mesma profissão da mãe, ou do pai, ou de alguém que viu na TV. Mas também a coisa negativa. E aí, por isso que existem tantas pesquisas de quando a criança sofre ali, por exemplo, um abuso sexual quando é criança, ela tem dificuldade de relacionamento amoroso quando é adulto. A criança que apanha muito na infância, dos dois, ou ela vai ali ser muito violenta, ou ela vai ter pavor à violência, entende? Porque tudo que você sofre na sua infância, ela se reflete na vida toda. E aí vai a coisa boa, a coisa ruim. Só que a gente tem, meio que humano, a gente tender a dar mais, como é que eu posso dizer, mais poder, mais força para as coisas negativas, infelizmente. A gente, quando adulto, a gente começa a refletir, alguns de nós começamos a refletir sobre isso e tentar inverter esse quadro de não vou focar no negativo, vou focar no positivo. Mas é natural do ser humano a coisa negativa abalar mais do que a positiva. Como a coisa negativa abala mais a gente, a coisa negativa também abala mais o nosso desenvolvimento quando acontece na infância. E assim, lógico que se acontece uma coisa na infância, lá quando a gente estiver adulta, a gente pode ressignificar. Mas nem todo mundo consegue. Então vamos dizer que uma criança lá foi criada por um pai que os pais só viviam brigando, ou que batia nela, ou que gritava com ela e tal. Tem o caminho do meio, pode, mas geralmente vai para um dos dois extremos. Ou ela pega aquilo ali como uma experiência ruim e acha que todas as novas experiências vão ser ruins, e aí gera um trauma, gera uma dificuldade de se relacionar com ter um casamento, ou ter um filho, não querer ter um filho para não fazer a mesma coisa. Pode influenciar negativamente em vários tipos de relacionamento. Como também ela pode pegar aquilo como força para dizer, eu não quero que isso nunca mais aconteça. E aí vira força para ela fazer o contrário. E pode ser, no caso, eu apanho quando sou criança, eu vou querer bater muito nos meus filhos quando chegar lá no futuro, ou querer bater muito nos meus coleguinhas na escola, ou bater nos meus colegas, virar aquele valentão, aquela valentona na adolescência, porque eu aprendi isso em casa. Mas pode ser o sentido contrário também. Ele apanhou tanto em casa, sofreu tanto com isso, que detesta a violência. Qualquer tipo de violência abomina a violência. E vou dar até lembrei aqui agora de uma história bem interessante, né? Não sei se vocês já ouviram, mas é a história de um bêbado, desempregado, e que vivia assim na sarjeta, não tinha dinheiro pra nada e tal. E uma vez ele pegou, a mulher largou ele ficou na rua e tal. E aí um rapaz foi perguntar a ele: menino, por que você não faz nada pra resolver sua vida tá uma porcaria, sua mulher te abandonou, você saiu do emprego, perdeu o emprego, só faz beber. Por que você é assim? Você já parou pra pensar por que sua vida é assim? E aí ele disse: minha vida é assim porque meu pai era assim. Meu pai
bebia, batia em minha mãe, esculhambava com os filhos, era briga o tempo todo, só fazia beber, perder emprego e tal. E aí, por isso eu sou assim, eu sou reflexo do meu pai. E aí o rapaz pergunta a ele, você tem algum irmão? Ele disse, tem um irmão gêmeo. E cadê seu irmão? Ah, eu não sei dele, desde que meu pai bateu em minha mãe, é uma história triste, infelizmente, né? Bateu em minha mãe, espancou minha mãe morreu, nós dois saímos de casa, cada um foi para um canto. E ele não teve mais notícia. Diz a história que do outro lado estava o irmão dele gêmeos, palestrante motivacional, trabalhando com educação, e quando perguntaram o que te motivou a trabalhar em prol da educação e ser um palestrante tão bem sucedido, a resposta foi a mesma do irmão bêbado. Porque meu pai me espancava minha mãe, tratava todo mundo mal, e eu usei o exemplo dele para ser justamente o contrário e para tentar ter uma educação de qualidade para outras pessoas. Entende? A mesma situação. Um pai alcoólatra que batia nos dois filhos, mas um usou o exemplo para fazer igual, porque ele não teve força para mudar. E o outro usou o exemplo para ser justamente o oposto e mudar. E aí não é aqui dizendo que um é melhor do que o outro. Não, a gente é ser humano. Tem gente que se dá bem com uma situação, tem gente que não dá. Tem gente que precisa de terapia, tem gente que não precisa. Talvez aquele outro que bebeu tanto e que disse que foi culpa dos pais, ele está simplesmente precisando de ajuda profissional. De um profissional que ajude ele a superar aquilo, um psicólogo, um psiquiatra, porque ele não superou a dor que ele sofreu na infância. E aí por isso que eu digo que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente faz ou deixa de fazer com uma criança. Porque o que você faz ou deixa de fazer com uma criança vai refletir nela para o resto da vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que usaram as coisas ruins da infância para melhorar de vida como adulto. Mas tem gente que fica tão seguro naquela coisa ruim da infância que não consegue evoluir. E aí se não tiver um profissional ou alguém da família para puxar ele, para tentar ajudar, não consegue. E mesmo assim, se for alguém da família sem a formação necessária de um psicólogo, ou um psicopedagogo, ou alguma coisa na área, ele vai continuar, porque se ele não sabe como fazer, e se a família está tentando ajudar, mas também não sabe como fazer, ele vai continuar naquele fundo do poço, entende? Muito cuidado com o que a gente faz com as crianças na infância. Pais são espelhos para os filhos. É exatamente isso, João. Pais são espelhos para os filhos. E assim, a gente tem que entender, eu mesmo não sou mãe, né? Vocês sabem, na verdade eu tenho um monte de filho, tenho um monte de aluno. Mas eu sou professora, tia e madrinha. E eu tenho muito cuidado com isso. Mas até não tendo filho, eu digo que eu também sou espelho para os meus alunos. Por isso que eu pratico o projeto Seja Exemplo. Por isso que quando eu faço atividade física eu divido, quando eu leio eu divido, quando eu estudo eu divido. Porque eu quero ser o espelho positivo para os meus alunos. E tem uma frase que uma vez eu escutei que me impactou muito, que é: cuidado, você professor pode ser o melhor espelho para os seus alunos. Porque às vezes os alunos estão ali em casa passando por um conflito, por uma situação difícil, e enxerguem você, o espelho, e você nem sabe. Enxerguem você, o exemplo, e você nem sabe. Então, eu assumi como modelo de vida ser um bom exemplo para os meus alunos, para que se eles não tiver ninguém para ser como exemplo, eles vão ter a mim como exemplo para que eles sigam o melhor caminho possível. Eu não sou perfeita. Acho que quem busca a perfeição está no caminho do erro, porque não temos como ser. Mas eu busco ser a minha melhor versão todo dia e ensinar meus alunos a também serem o mesmo. E se todos os pais pensassem assim, sabe? Pensassem em tentar dar o máximo, não no sentido... Porque assim, eu sei que todo pai tenta dar o máximo, mas o problema é que às vezes os pais estão pensando muito em dar o máximo na parte financeira. Em não deixar faltar nada, em dar o melhor presente no Natal, no aniversário, no Dia das Crianças. E esquece do essencial, que é o amor na medida e a educação de base, sabe? Porque o que é que eu vejo? Às vezes não por maldade, mas por falta de paciência, por falta de tempo, ou por amor em excesso, a gente está desviando o caminho dessas crianças, esses adolescentes. E como eu estava conversando hoje com a psicóloga da minha equipe, né, que teve a live na semana passada comigo, a Jamile, isso tem me preocupado muito, porque eu tô vendo muitas crianças e principalmente adolescentes
e adultos, infelizmente, que estão perdidos na vida. Muitos adultos que não sabem o que fazer, e isso vai perpetuando, tá, gente? Isso vai passando para as gerações próximas. Se você tem uma educação ruim, que você não consegue ensinar valores, que é isso que eu sinto mais falta, ensinar valores, ensinar limites, a ter regras, você vai passar isso pro seu filho, que vai passar pro seu filho. E aí, infelizmente, se não tiver ninguém ou nada que quebre esse ciclo, a situação vai ficando cada vez pior e as próximas gerações vão ficando cada vez pior. Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa bem interessante, né? Que na nossa época, né? Aí, vamos dizer assim, não, sem querer nos chamar de velho, mas já chamando, os nossos pais, eles prezavam em ter muito rigor com a nossa educação. É certo, é errado. Ah, eu quero fazer isso. Se não pode, não pode, acabou. Não tem nem argumento. Chegou a um ponto de dizer que era um absurdo, era rigor demais, era crueldade até. E aí a gente vai pro extremo oposto. Ah, não, eu não quero ter aquele negócio muito regradinho, muita regra para meus filhos, não, vou deixar eles serem mais livres. Aí relaxou demais, né? Relaxou demais que deixa tão livre que os meninos não sabem o que fazer. Uma coisa que às vezes a gente não tem essa noção, principalmente porque os pais não têm esse conhecimento, né? Uma professora minha, na época da faculdade, né, ela falou bem assim, melhor mundo seria se todo professor fosse pedagogo, porque entenderia o que é que eles estão ensinando. Porque a gente em pedagogia, a gente não estuda só educação escolar, a gente estuda como a criança se desenvolve, como a criança aprende, né? E se todos os pais fossem pedagogos e entender o que está fazendo de certo ou errado na educação dos filhos. Mas o que é que eu percebo? Que às vezes os pais, eles não querem dar limite com medo de perder o amor do filho. Aí ficam, não, eu não vou ficar reclamando toda hora não, senão eu vou virar a mãe má, né, a bruxinha. Ah, não, deixa o pai com a fama de cruel, de ruim, de que reclama de tudo. Ou então o contrário, o pai deixa tudo para deixar a mãe com a fama de bruxa, de coisa ruim. Gente, a criança não tem raiva de quem dá limite. A criança, quando começa a ter raiva de quem dá limite, é porque ela não está acostumada com limite. Mas se você acostuma ela desde pequena com limite, quando você der o limite mais velha, ela não vai ter problema. Agora, se a pessoa nunca deu limite, aí chega lá, sei lá, com uns 10 anos, a criança tá insuportável, não obedece a ninguém, você vai dar o limite. Acabou, guerra dentro de casa. A criança vira bicho. Ela nunca viu limite. Ela nunca viu ninguém mandando nela. Aí vem quando já tem 10 anos de vida, que é o máximo que ela teve ali de vida, ou seja, a vida dela toda, por mais que seja pouco, mas pra ela é a vida dela toda, ela não teve rotina, não teve regra, não teve limite, não teve ninguém reclamando com ela. Aí quando chega com 10 anos querem reclamar com ela não aceita. Por isso que eu falo, tem que começar desde pequeno. O que eu vejo é muito isso. E alguns, eu já tive mães que falaram assim, mas eu não reclamo porque eu não quero que ela pense que eu sou uma pessoa ruim, eu não quero que meu filho me veja como uma bruxa. Não, gente, a criança precisa, e já é comprovado cientificamente, a criança se sente mais segura quando tem limite, quando tem regra e quando tem rotina. E é uma das coisas que quase não tem. Nessa quarentena os pais estão sofrendo muito por isso, né? Porque agora os pais estão tendo que botar essa regra, essa rotina. E as crianças que não tiveram isso antes, está tendo muito mais dificuldade. Porque nunca tiveram regra de horário de comer, horário de assistir TV, horário de jogar, horário de brincar, horário de estudar. Aí, o que era que fazia de forma imposta até essa rotina? Era a rotina da escola. A escola tem o horário do intervalo, é o horário de lanchar, o horário do intervalo é o horário de brincar, o recreio, é o horário de conversar. Então a escola, ela tem uma rotina própria que a criança, queira ou não, ela vai ter que se adequar. O adolescente, queira ou não, ele vai ter que se adequar. E aí com isso eles conseguem estudar melhor na escola. Mas quando chega em casa, que a gente não pediu para ter esse momento, né? A gente está vivendo esse momento, o que é que acontece? A criança ou adolescente precisa que alguém bote essa regra. Se a escola tiver com as aulas no horário, né, porque algumas escolas estão fazendo assim, a aula era de 8 às 12, então as aulas estão sendo ao vivo de 8 às 12. Mas tem escolas que estão fazendo aula gravada. A criança pode assistir o horário que quiser. Às vezes é bom, às vezes é ruim.
Se a criança tiver uma rotina, não vai ter problema que seja gravado. Vai ser até bom, porque aí se ela não entendeu, ela pode voltar, ela pode assistir novamente a aula. Mas se ela não tiver rotina, ela vai ficar dizendo, mais tarde eu faço, mãe, mais tarde eu faço, pai. Não tem um horário certo. E aí o estudo vai ser cada vez pior, tá? Cuidado com isso. As crianças estão ficando sem regras e sem rotina e isso está prejudicando demais o desenvolvimento delas. E reforço, formando péssimos adultos. E aí eu faço meio que um chamado para os adultos aqui presentes e quem for ver a gravação também. Nós adultos podemos mudar essa realidade. Eu me preocupo muito com o tipo de adulto que a gente está formando. Mas a única pessoa que pode mudar isso é a gente. Se a gente está vendo crianças e adolescentes em caminhos perdidos, fazendo o que quer, achando que a vida tem que ser igual a eles, e aí sem querer entrar em mérito de nada, mas acho que só em eu falar aqui vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quantos adultos mimados que a gente vê na mídia hoje que não sabe ouvir um não? Porque se alguém é contra ele, e não é contra a pessoa, é contra a opinião dele, não, faz birra, não, eu vou processar, não, eu vou bloquear das redes sociais, eu vou processar por causa disso. Quer dizer, a criança mimada que não ouviu não lá na infância, que ninguém ensinou que você não é dono da razão, que você não está certo o tempo todo, e mesmo que você esteja certo, vai ter opiniões contrárias à sua. Se você não ensina isso desde novo, quando chega no adulto, é uma porcaria, porque o adulto não sabe ouvir não sabe ouvir opinião contrária. Agora mesmo, minha plataforma de ensino, eu já botei como fixo. Minha plataforma de ensino, que é o Coruja Lilás Online, a gente tem aulas online, gravadas e ao vivo, mas na terça, quarta e quinta a gente tem aula ao vivo, com crianças e adolescentes, né, de quarto ano a ensino médio, terça, quarta e quinta, de 5 às 7. Na quinta-feira eu já botei como fixo. Quinta-feira é dia dos alunos se posicionarem. Então tem quinta que é debate, eu trago o tema e eles debatem, e tem quinta, como essa quinta agora dessa semana, que é conversa sobre leitura, onde eles vão discutir livros. Por quê? Porque eles têm que entender que se eles apresentarem um livro, ele pode ter amado o livro, mas o outro colega pode falar que o livro é sem graça, que o livro é chato, que o livro é assustador, que não gostou, seja lá o que for. Eles têm que entender, desde criança e adolescente, é isso que eu faço quando eu boto meus alunos para discutir, que nem todo mundo vai concordar com você. E tá tudo bem, sabe? Não tem um erro nisso. Se for uma coisa que vai ferir o outro, aí sim. Aí a gente tem que... É aquela história, né? Meu direito acaba quando começa o seu. Se for pra ferir o outro, aí sim eu tô errado. Mas só porque eu não concordo, porque eu gosto de lilás e o outro não gosta de lilás, a gente vai ser inimigo, eu vou processar ele? Não. E aí eu tô ensinando isso na minha plataforma desde já. Toda quinta-feira é dia de a gente debater. E aí, ou um tema, como a última quinta-feira foi sobre o bullying, cada um trazendo suas opiniões, suas vivências, suas histórias sobre o bullying, ou sobre um livro, ou sobre um tema, mas eles aprendem, e eu sempre deixo claro, fulano não concordar com sua opinião, ele está contra a sua opinião, não contra a sua pessoa, ele não está brigando com você. E isso faz tanto eles se desafiarem a, por que não, até às vezes mudar de ideia, ver por outra ótica, né? Porque às vezes você fala, eu gosto muito daquilo, aí outra pessoa traz uma coisa ruim daquilo ali, você pensa, pô, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. A gente adulto faz isso, só que a gente esquece de fazer isso com as crianças e adolescentes. E aí na plataforma de ensino eu tô fazendo muito isso para que eles aprendam cada vez mais que discutir é rico. Não é discutir de briga, é discutir ideias, é ver opiniões diferentes para que a gente evolua. As crianças não guardam na memória apenas aquilo que... Exatamente. Tem um ditado, eu não lembro muito bem, João, se você lembrar, tem um ditado que fala... Eu só lembro a segunda parte, que é o exemplo arrasta, né? Mas eu não lembro a primeira parte, que é justamente isso, porque não adianta só a gente falar. Se a gente fala uma coisa, mas pratica outra, ou não dá a oportunidade da pessoa vivenciar aquilo que a gente está mandando ela fazer ou dizendo que é certo fazer, não adianta. Se a gente dizer, você tem que beber água todo dia, tem que se hidratar porque faz bem à saúde, você bebe?
Ah, tem que ler um livro, você tem que ler mais. Você lê? Não adianta. Não adianta, né? Existe muito aquele ditado, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não funciona. Não funciona. Porque você pode até conseguir por um tempo. Por quê? Pela obediência. Se a criança e o adolescente for obediente. Então, pela obediência, ele pode até fazer o que você manda. Mas se ele vê você fazendo, o poder é muito maior. E como o João falou, na memória vai ficar mais fixo. Se, sei lá, ele vê o pai ou a mãe fazendo atividade física todo dia, vai ficar na memória. Poxa, meu pai e minha mãe cuidavam da saúde, cuidavam do corpo. Ou comendo uma coisa que é muito saudável. Ou o contrário, comendo muito doce, comendo muita besteira. Aquilo ali fica na memória. Mesmo que ela não queira. É meio que inconsciente, né? Sim, tem que estimular a empatia. É uma das coisas, Vivi, que eu faço muito, muito bem. Inclusive, eu fiz uma aula específica sobre empatia, porque eu estava o tempo todo falando sobre empatia nas minhas aulas e meus alunos disseram que não sabiam o que era. E aí, como eu vi que eles não sabiam o que era, eu preparei uma aula específica com PowerPoint, bonitinha. Foram 2 horas de aula falando sobre empatia, onde eu trouxe os conceitos da empatia, né? Expliquei, dei exemplos e tal, e a gente já tem uma aula programada que é a aula Praticando Empatia, onde eu vou trazer histórias para que eles comecem a tentar se colocar no lugar de cada um daqueles personagens das histórias, para que eles botem em prática, porque não adianta a gente dar o conceito do que é empatia, mandar eles fazerem se eles nunca fizerem o exercício. E aí com isso a gente vai ter uma aula só para isso mesmo, para que eles entendam e pratiquem. Ah, Vivi, obrigada. Eu tava tentando lembrar qual era. A palavra convence e o exemplo arrasta. Tava tentando, eu só lembrava da segunda parte, que é o exemplo arrasta. É isso mesmo, Vivi. Inclusive, gente, próxima segunda a gente tem live com Vivi Fernandes, viu? Viver a vida com Vivi Fernandes. Obrigada, Vivi, eu não lembrava a primeira parte. E é bem isso, a gente tem que entender que a palavra convence, pode até convencer e mesmo assim pode ser que seja por pouco tempo, mas o exemplo arrasta. Por isso que eu tenho aqui no meu Instagram esse projeto Seja Exemplo. Bom, uma coisa que eu preciso falar com vocês, assim, para encerrar, e tô pensando em trazer esse tema de educar as crianças mais vezes, né, de formar adultos mais vezes, mas uma coisa que eu tenho que falar aqui para encerrar com vocês. Não acreditem no mito, porque é mito, de que ela é muito novinha para eu ensinar isso. Ai, você tá sendo cruel querendo que eu fale com minha filha isso para ela não fazer isso. Deixa ela criança, depois ela melhora. Não façam isso. Porque às vezes a gente... Um exemplo besta, a criança quer pegar uma bola que não pode, uma bola do coleguinha, deixa, ela é novinha, deixa. Ela é mais nova que você, ela não entende, dá a bola a ela e deixa o outro sem a bola. Você está ensinando a sua criança que ela pode fazer tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer e como ela quiser. E desde pequeno. Aí quando chega lá na adolescência ou na fase adulta, ele só faz o que quer, ele acha que o mundo gira em torno dele. Quem foi que ensinou que o mundo girava em torno dele? Foi você. Quando você disse que ele estava muito novo e que tinha que fazer a vontade dele porque ele não entendia. O que eu vejo é um monte de adolescentes e até adultos achando que o mundo gira em torno deles. Acha que tudo tem que ser do jeito que ele quer, que só ele tem problema, que só ele não gosta daquilo, que só ele... É aquele negócio do centrado, sabe? É o egocentrismo que não foi vencido. O egocentrismo, ele é normal na fase do desenvolvimento da criança e que ele acontece. É uma fase de desenvolvimento mesmo. Aí se vocês forem estudar desenvolvimento, se vocês forem estudar... a criança foi estudar Freud, foi estudar Piaget, foi estudar Vallon, Vygotsky, você vai entender que o egocentrismo, ele faz parte do desenvolvimento da criança, mas o problema é quando ele não é superado. O problema é quando ele vai para a fase adulta e vira um egocentrismo misturado com egoísmo, com narcisismo e que ela não evolui, entendem? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Gente, está chegando a nossa hora, né? Obrigada, Hilda, aqui comigo. Meu amor, que saudade de você. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui.
Eu vou fazer uma enquete essa semana para que vocês decidam o horário da nossa agenda de lives do mês de agosto, porque eu tô desconfiando que o horário melhor seria 9h30, que eu tenho percebido que vocês estão começando a chegar mais 9h30 e às vezes acabam perdendo o início. Na semana passada eu fiz às 9h30 e vocês chegaram mais pontuais, né, mais perto do horário, e os dias que eu fiz 9, que todos os outros dias eu fiz 9, eu percebo que vocês chegam mais no finalzinho e a gente tem que terminar porque o Instagram só deixa a gente ficar aqui 1 hora, né? Já estamos chegando no horário. O relacionamento dos pais é muito importante, eles se espelham muito nos pais. Exatamente, João. É bem isso mesmo. Se espelham mesmo. E por isso que eu faço aqui no Instagram e tô levando também pro YouTube o Projeto Seja Exemplo. Eu pratico o Projeto Seja Exemplo como professora, porque eu sei que eu também sou educadora e que eu também sou exemplo na vida dos meus alunos, mas o que eu tenho percebido é que o Projeto Seja Exemplo não está impactando só meus alunos, está impactando os pais e os meus seguidores, mesmo os que não têm filho. Tem me pedido dicas sobre coisas que eu pratico, seja a leitura, seja a atividade física, seja o cuidado com a saúde, e isso está estimulando, então estou sendo exemplo não só para as crianças, para adolescentes, mas também para os adultos. Isso me deixa muito feliz. Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz com a participação de vocês a cada segunda. Próxima semana a gente já está em outro mês, então vai ter uma nova agenda pra gente de agosto. Eu vou fazer uma enquete para vocês decidirem o melhor horário, se é 9 ou 9h30. Muito obrigada mesmo. Parabéns, muito bom. Obrigada, dona Clélia. Beijo, João. Ô, Adriana, Súria, vocês estão chegando já no finalzinho, mas eu vou deixar gravada pra vocês, tá? Vou deixar a live gravada pra vocês aqui no IGTV, e de tempos em tempos a gente tá liberando lá no canal do YouTube também, porque como a agenda do YouTube já estava em andamento quando eu comecei a fazer as lives daqui, então no YouTube ela começa um pouquinho mais tarde, né, a liberação das lives lá, mas toda sexta-feira tem uma live que já passou aqui, que tá saindo lá no YouTube, e na mesma hora libera aqui. Obrigada, meus amores, pela presença de vocês, Súria, Vivi, Clélia, Elton, João, todo mundo que tá aqui. Não dá pra ver todo mundo, tá? Porque aqui fica aparecendo um número, não aparece o nome da pessoa, só tô vendo quem tá falando no chat. Muito obrigada, boa noite pra vocês e até a nossa próxima live. Obrigada, Súria! Beijo!